Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Você pode falar um amém aí? Eu creio que você vai ser muito impactado por esse vídeo e ele tem a missão de mudar alguma coisa dentro de você, porque não adianta você assistir aos vídeos e nada mudar na tua vida, não é verdade? Então que você seja mudado, que você seja abençoado através desse vídeo, em o nome de Jesus. Vem com a gente. Existe algo que é muito importante, algo que faz toda a diferença na vida daquela pessoa que anda na presença de Deus, na vida daquela pessoa que decide submeter-se ao governo de Deus, ao domínio de Deus. Aliás, Deus, ele dá graça aos humildes, mas Deus, ele resiste aos soberbos. E o que é soberba? É quando nós temos a presunção de achar que não, tudo bem, eu até creio em Deus, mas eu toco a minha vida, eu resolvo as minhas paradas. É quando a gente esquece de depender de Deus. É quando a gente se esquece que as nossas fontes estão em Deus. É esquecer as nossas origens, as nossas fontes. E o que faz a diferença é quando nós entendemos que a nossa força vem de Deus e é nele que nós podemos avançar e vencer. Então, vamos aqui entender o seguinte. Quando Deus faz o homem, você se lembra do versículo? A Bíblia vai dizer que Deus fez o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente, um ser vivo. Quando então que o homem passa a viver? Quando lhe é soprado o fôlego de vida, o espírito de vida entra no homem. Então, vamos entender o seguinte, nós fomos feitos e temos em nós uma fonte. Qual é a nossa fonte? É Deus. Não apenas por termos sido feitos por Deus, mas a fonte dele entrou em nós e é o que nos sustenta de pé. É o que nos mantém vivos. É o espírito de vida, é o fôlego de vida em nós. Então é o primeiro texto para você entender que as nossas fontes estão em Deus, por isso nós temos um poder que nós desconhecemos. E aí eu quero dar um salto enorme. Eu quero ir lá para o Novo Testamento, no livro de Atos, um versículo que provavelmente você já conheça, no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, olha o que está dizendo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós, e ele está dizendo isso lá a partir dos discípulos, eles só poderiam efetivamente e eficientemente pregar o Evangelho quando o Espírito Santo os enchesse. Então Jesus diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então se nós fomos feitos com fôlego de vida que vem de Deus, que é o poder para estarmos vivos, o fôlego de Deus é a capacidade para nos mantermos vivos, agora, nessa segunda etapa, Deus cumpre uma outra promessa importantíssima. Agora não é apenas o fôlego de vida, agora é o Espírito de Deus que nos dá poder. Você não precisa andar fraco, você não precisa andar em fraqueza, pois o próprio poder de Deus habita você. E essas coisas não são automáticas. Quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu faço a sua vontade, quanto mais eu ando em sua presença, mais eu atraio o poder de Deus na minha vida. Se lembra o que eu falei lá no início? Deus dá graça aos humildes, mas ele rejeita, ele resiste aos soberbos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais poder eu tenho de Deus na minha vida. Eu quero ler um outro texto com vocês, que está lá no Antigo... Então, eu estou voltando ao Antigo Testamento. Vamos ver o que está lá em Juízes, no capítulo 15. E nós vamos ler o versículo 14. Esse texto fala de Sansão, que todos nós conhecemos, né? Sansão não é aquele homem da Bíblia que tinha uma força extraordinária, não é aquele que tinha lá o cabelo comprido, as 7 tranças, e a força de Sansão estava lá no cabelo dele, e quando o cabelo dele foi cortado ele perdeu as forças? Não é esse? Sim e não. Sim, porque é esse personagem Sansão, e não porque falar da força de Sansão dessa maneira é um equívoco. Vamos ler aqui o versículo 14. Chegando Sansão a Leí,
os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Por quê? Porque, vamos parar aqui para interromper, vamos interromper um pouquinho aqui. Porque os homens da cidade amarraram Sansão para entregá-lo aos filisteus, porque Sansão permitiu, olha, me amarra e me entrega aos filisteus, e deixa o resto que eu resolvo. Então quando os filisteus vieram, né, e viram Sansão amarrado, começaram a comemorar por ele estar ali preso. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, qual é a origem da força? Qual a origem do poder de Sansão? Esse versículo ele está explicando, dizendo: então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de tal maneira. Então, a origem da força e do poder de Sansão estava no Espírito de Deus. Sansão era um escolhido de Deus, ele tinha um voto de Nazireu, então ele tinha que cumprir ali algumas determinações desse voto, dentre as quais não cortar o cabelo, era o voto de Nazireu. Então, por conta disso, e por ele ser um escolhido de Deus com uma missão, o Espírito Santo vinha sobre ele, e aí a força extraordinária vinha sobre Sansão, e ele, como nesse caso aqui, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 dos filisteus. Então, o nosso poder, ele vem de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita nos momentos difíceis. O Espírito Santo nos capacita a suportar dificuldades. O Espírito Santo nos capacita a vencer as tribulações. O Espírito Santo nos capacita a superar os momentos difíceis, até mesmo a ter coragem e ousadia diante da morte. De falar assim, olha, eu morro, mas eu não nego Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse poder. As nossas fontes estão em Deus. Se você começa a entender isso e você se envolve com Deus, você vai ver que você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais segura, mais tranquila, menos receiosa, menos amedrontada, menos ansiosa. Porque você começa a perceber o poder de Deus na tua vida. E o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele é o poder de Deus para mudar a tua mente, mudar os teus sentimentos, teu coração, a tua forma de enxergar, de pensar. Ele transforma realmente. O problema é que as pessoas hoje, elas não se envolvem muito com Deus. Elas creem em Deus, vão até na igreja, muitas até oram todos os dias, pedindo a Deus uma bênção, uma proteção, mas poucas se envolvem com Deus, com o Espírito Santo, em profundidade, em intimidade, em sinceridade com Deus. Quando nós fazemos isso, nós recebemos poder de Deus na nossa vida, tá? Então, se você quer ser uma pessoa mais forte e se você quer que o poder de Deus se manifeste em você e através de você, busque mais a Deus. Busque mais a intimidade com Deus, porque você vai ver toda a diferença na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus encher e dominar você, tá? Eu quero finalizar aqui com mais um versículo que está lá no livro dos Salmos, no capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. A tua força está em Deus. Então, viva na presença de Deus e seja fortalecido no Senhor. Deus te abençoe em o nome de Jesus, tá? Se você não deixou ainda o gostei para esse vídeo, eu te peço encarecidamente que você clique aí e ajude o nosso canal a crescer. Quando você faz isso, você ajuda no crescimento do nosso canal, tá? É só clicar aí, ó. Clica assim no gostei aí, no like e pronto, já ajudou o nosso canal, tá? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, clique em inscrever-se. Pronto, já estará inscrito e será muito abençoado pelos vídeos que produzimos aqui e publicamos diariamente. Deus te abençoe.